Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, 99951520454. Eu faço palestras sobre missões, sobre evangelismo, sobre dons do Espírito Santo, sobre família, tanto para casais, quanto para jovens, quanto para idosos. Faço palestras sobre escatologia, missão no lar, aqueles grupos de visita aos lares, e fazemos palestras para professores, superintendentes e também para obreiros. Então nos convide, nós estaremos aí com todo prazer. Além disso, nós oramos. Jesus tem curado mais de 100 pessoas em cada lugar por onde temos passado. Graças a Deus. Também ministramos aí batismos com o Espírito Santo. E é claro, sempre pregamos também, gostamos de participar do culto para ganharmos almas. Em todos os lugares que nós temos ido, graças a Deus, temos ganhado almas para o Senhor Jesus. Nós estamos estudando as revistas da CPAD Adultos neste trimestre com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver deste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Você vê aí o endereço eletrônico para você adquirir revistas e livros. Neste trimestre nós temos como comentarista da CPAD o pastor Douglas Batista, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, Brasília. Nós já estudamos neste trimestre a lição 1, a Igreja diante do Espírito da Babilônia, na lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, na lição 3, o perigo do ensino progressista, na lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador, na lição 5, a dessacralização da vida no ventre materno, lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica, lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica, lição 8, transgênero, que transrealidade é essa? A lição 9, uma visão bíblica do corpo. Lição 10, renovação cotidiana do homem interior. Lição 11, cultivando a convicção cristã. E hoje vamos estudar a penúltima lição, a lição 12, sendo a igreja do Deus vivo. Então, cada um de nós que ouvimos o Evangelho e cremos nesse Evangelho, então, fomos feitos filhos de Deus. Formamos agora um corpo espiritual que é a igreja, que é o corpo de Cristo na terra, tendo como cabeça o próprio Jesus Cristo. Nós vemos aí como os principais símbolos da igreja. Primeiro, noiva. Aí nós vamos ver a importância da noiva, a pureza da noiva, a sujeição da noiva a Cristo. A noiva é a igreja. Vemos a igreja como templo. Então, é edifício de Deus, cada um de nós como pedras vivas na construção desse templo, desse edifício. Temos a igreja como o corpo de Cristo. Então, vamos ver aí a unidade dos membros desse corpo, cada membro tendo a sua grande importância nesse corpo, todos concordando entre si para a edificação desse corpo. Vamos ver aí a missão da igreja. Primeiro, adoração a Deus em espírito e em verdade, comunhão, corpo, irmãos, mesmos propósitos. Vamos ver aí a evangelização, o objetivo primário da igreja, ganhar almas. Temos aí o discipulado, que é o treinamento das pessoas que vão se convertendo. Vamos ver agora 4 sinais da igreja autêntica. Primeiro, ela é unida ao cabeça do corpo, que é Jesus Cristo. Ela é santa, santa no espírito, na alma e no corpo de cada membro. Católica, quer dizer, abrange o mundo todo. Apostólica, quer dizer que tem a doutrina dos apóstolos como norma, como palavra de Deus. Vamos ver os aspectos da maturidade da igreja. Letra A, viver em unidade ou comunhão. Letra B, servir a Deus com os dons e talentos. Letra C, conhecimento da palavra de Deus. Letra D, caráter semelhante a Cristo. Letra E, firmeza e convicção diante das heresias. Então, como introdução, estamos trazendo aí como ilustração para você. Agora temos aí uma figura feita pelo irmão Enomir de Ananindeua, do Pará,
que é uma figura ilustrativa e também um resumo sobre a igreja. Vamos ver aí. Olha, o que é a igreja? Definição teológica. Então você vê no hebraico, kahal, no grego, eclésia, reunião ou assembleia. Definição teológica, reunião de agregados ao corpo de Cristo. A fundação da igreja, na eternidade, realidade da presciência de Deus. No tempo, derramamento do Espírito Santo, no dia do Pentecostes. Os fundamentos da igreja, palavra de Deus revelada no Antigo Testamento, declaração de Cesareia, messianidade de Jesus, a pedra é Cristo. A missão da igreja, glorificar a Deus, habitação do Espírito Santo, conhecida a sabedoria de Deus, proclamar o Evangelho, edificar os membros na palavra. Os membros da igreja, os judeus, os gentios, a igreja de Deus, Universal Assembleia dos Santos. As ordenanças da igreja, definição teológica, ordenanças de Jesus, batismo por imersão, símbolo da morte e ressurreição de Jesus, Santa Ceia, memorial, sacrifício de Jesus, profética, vinda de Jesus. Tem um resumo sobre a igreja, corpo espiritual de Cristo. Nós temos aí bastante material sobre a igreja. Eu vou disponibilizar para você nos estudos escritos. E temos também muitos slides sobre a lição de hoje. Então, se você deseja receber, eu envio para você gratuitamente via PDF e também PowerPoint, também Word. Então eu envio gratuitamente. Basta você entrar em contato conosco pelo WhatsApp, que é esse telefone aí, 99991520454. Se você deseja nos ajudar, no final aí do vídeo, eu vou colocar aí as minhas contas, né, também o Pix para você. Se você deseja enviar qualquer quantia, vai nos ajudar bastante. Deus abençoe os irmãos. Vamos então à nossa lição. Lição 12, sendo a igreja do Deus vivo. Então veja que nós estamos apresentando um Deus vivo. Aí as igrejas que existem por aí, as várias seitas, heresias, representam um Deus morto, né? Vários povos têm os seus deuses, mas são deuses mortos. Tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, tem mão, mas não apalpam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. E a palavra de Deus diz, tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os adoram. Só há um Deus e um Deus vivo, poderoso, presente, atuante. Ele é todo poderoso, ele está em toda parte ao mesmo tempo. Ele sabe, ele conhece todas as coisas, tanto passado, presente e futuro. Tudo para ele é um eterno presente. O texto áureo diz, grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios 5:32. Aqui Paulo, então, procurando uma ilustração para o relacionamento entre a igreja e Jesus Cristo, então ele acha a figura aí do casamento. Então Paulo aí explica que a esposa está sujeita ao marido. Então ela obedece ao seu marido por causa da autoridade de Jesus Cristo. O marido representa Jesus Cristo, então, dentro de uma família. Então está indicando que a igreja, ela tem como cabeça do corpo, que é Jesus Cristo. Ele é que está no comando, a igreja pertence a ele. Cada um de nós devemos obedecer a Jesus Cristo. Paulo diz, aí se referindo a Gênesis, né, que os dois, marido e esposa, se tornam uma só carne. Assim também, Jesus Cristo mora em nós, habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, Jesus habita em nós através do Espírito Santo. Somos aí um só com Jesus Cristo. Paulo diz, somos um mesmo Espírito com ele. Verdade prática, a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Então veja, a igreja representa Jesus Cristo. Então, quem olha para nós está olhando para Jesus Cristo. Onde nós estamos, Jesus Cristo está. Então, quando ele morre, ressuscita e vai para o céu, ele coloca cada um de nós em seu lugar para continuar a sua obra.
Então Jesus continua pregando o Evangelho? Continua, através de cada um de nós. Jesus continua ensinando a palavra de Deus? Continua, através de cada um de nós. Jesus continua curando os enfermos, os doentes? Continua, através de cada um de nós. Nós continuamos a obra que Jesus começou a fazer enquanto ele estava aqui em carne e osso. Agora ele continua fazendo através do seu corpo, que é a igreja. Então, cada membro da igreja representa Jesus Cristo. Jesus está vivo e continua fazendo tudo o que ele fazia antes. Agora ele faz através do Espírito Santo que mora em nós. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus Cristo, que operava todos aqueles sinais, prodígios e maravilhas, é o mesmo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em 1 Timóteo 3, 14 a 16 e Efésios 5, 25 a 27 e 32. 1 Timóteo 3, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Efésios 5. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Que mistério maravilhoso, né? Jesus levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, morreu em nosso lugar na cruz e foi para o lugar onde nós tínhamos que ir, para o inferno. Foi contado entre os transgressores, os ímpios, em nosso lugar. Mas lá ele foi julgado e foi considerado sem pecado. Então ele foi justificado em espírito. Ele nunca pecou, ele estava ali por causa dos nossos pecados. Ele estava levando os nossos pecados sobre ele. Então ele não tinha do que morrer. Ele não tinha do que ficar no inferno. Ele nunca pecou. Ele estava ali levando os nossos pecados sobre ele. Então ali ele é justificado em espírito, ele ressuscita. Então o seu corpo levou os nossos pecados. E agora ele é justificado em espírito. Imagine o espetáculo aos anjos, vendo o Filho de Deus morrendo na cruz. Agora ele é pregado a todos os povos, não só aos judeus, mas também aos gentios. Todo aquele que ouvir a mensagem desta graça de Deus, que é Jesus Cristo morrendo em nosso lugar na cruz e ressuscitando. Todos que ouvirem e crerem são salvos. E esse mesmo Jesus, então, ressuscita e é recebido em cima na glória. Os Salmos diz: abram-se portais, porque aí vem o Rei da Glória. É Jesus entrando no céu, um corpo glorificado, um corpo de homem glorificado. É um mistério maravilhoso que só vamos compreender quando estivermos lá, depois que ele vier nos buscar no arrebatamento. Glória a Deus, aleluia. Bom, tendo então como base essa leitura, vamos ver aí quais os tópicos e subtópicos que nós vamos estudar nessa lição. No tópico 1, vamos ver a natureza da igreja do Deus vivo. Subtópico 1, a casa do Deus vivo. Subtópico 2, a coluna e firmeza da verdade. Subtópico 3, o mistério da piedade. No tópico 2, Cristo e o relacionamento com a igreja. No subtópico 1, santificação e pureza. No subtópico 2, gloriosa e irrepreensível. No tópico 3, as armas da igreja do Deus vivo. Subtópico 1, o zelo pela verdade. Subtópico 2, o ensino da verdade. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. Vamos à introdução da lição, que diz:
Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Infelizmente, ela não está imune às influências nocivas da sociedade, 2 de Pedro 2:1. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade, 1 Timóteo 3,15. Então, infelizmente, nós temos notado, a mistura que existe do mundo com a igreja. Muita coisa do mundanismo tem penetrado na igreja. As pessoas praticamente nem percebem. Tudo vai se tornando normal. Esta é a grande arma de Satanás. É que as pessoas se acostumem às coisas anormais como se elas fossem normais. As coisas ilícitas como se elas fossem lícitas. As coisas falsas como se fossem verdadeiras. Então as pessoas vão se acostumando porque veem essas coisas no mundo. Então copiam dentro da igreja. Parece que está tudo bem, está tudo normal, mas não está. Deus não aceita isso. Então a igreja não está imune a essas coisas nocivas. Elas vão entrando sorrateiramente. Os líderes, de tanto o povo insistir e reclamar, eles vão cedendo. E de repente não dá mais para voltar atrás. Podemos, através da oração, do jejum, da comunhão com o Espírito Santo, da leitura e estudo da Palavra de Deus, podemos ainda mudar isto. Podemos, de repente, acordar, despertar desse sono que vai aí atingindo várias denominações que antes preservavam a sã doutrina, lutavam pela sã doutrina, defendiam a sã doutrina, também tinham costumes que agradavam a Deus e deixaram tudo isso. A igreja está no mundo para ser exemplo, para ser sal da terra, luz do mundo. Cada crente é responsável por representar Jesus. E nós devemos, de repente, percebermos, será que Jesus faria o que nós fazemos hoje? Será que ele estaria nos lugares que nós estamos indo hoje? Será que ele assistiria às coisas que nós assistimos hoje? Será que ele usaria as coisas que nós usamos hoje? Então, devemos parar um pouquinho e devemos perceber que nós estamos muito além do que deveríamos estar. E isso para pior. Deus diz, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tomemos cuidado com os rumos que nós temos aí acompanhado e muitas vezes até apoiado. Tópico 1, a natureza da igreja do Deus vivo. Subtópico 1, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 3,15a. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. 1 de Reis 3,1, 1 de Crônicas 22,11. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé, Gálatas 6,10, família de Deus, Efésios 2,19, corpo de Cristo, 1 Coríntios 12,27, e templo de Deus, 1 Coríntios 3,16. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos, 1 Coríntios 8,4, 2 Coríntios 6,16, 1 Tessalonicenses 1,9, fazendo a alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que, ao mesmo tempo, se relaciona com a criatura, atuando na história humana.
Daniel 4:25, Atos 17:24. Então veja que Paulo dá aqui instrução ao seu filho na fé, Timóteo. Veja que ele está preocupado com Timóteo devido à sua juventude, devido a ele, muito provavelmente, estar ali sendo meio que manipulado pelos mais velhos, né, pelos mais experientes. Quem sabe eles estavam ali querendo forçá-lo a admitir coisas na igreja que não agradava a Deus. Então, o Espírito Santo inspirou a Paulo para ajudar o jovem Timóteo, e ele traz, então, uma orientação de como Timóteo deveria andar na casa de Deus. Deus vivo. Veja bem, faz questão de frisar que é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que está vendo, que sabe tudo, que pode tudo, que está em toda parte ao mesmo tempo. Então, é um Deus vivo. Então, Paulo denomina, chama a igreja de casa de Deus. Não quer dizer um prédio propriamente, que naquele tempo a igreja nem prédio tinha assim fixo, né? A igreja se reunia nas casas, não era um local fixo como nós temos hoje. Então, não está se referindo à casa, ao prédio, mas está se referindo à igreja, corpo de Cristo, formado por todos os salvos. Então, onde a igreja estivesse reunida, ali, então, deveria ter doutrina, deveria ter bom costume, deveria ter reverência. Paulo chama a igreja de domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus. Então, a igreja é chamada como pertencendo a um Deus vivo. Não é como as nações, né? Deus diz assim: por acaso alguma nação, vocês conhecem alguma nação que trocou os seus deuses? Veja, vocês conhecem alguma nação que falou de repente assim, não, nós não adotamos mais esses deuses aqui. Por exemplo, será que a Índia de repente resolveu, não, nós não adotamos mais esses milhões de deuses aqui, vamos jogar tudo fora, nenhum deles serve para nós. Será que aqueles que servem a Buda, será que de repente falaram assim, olha, vamos quebrar as imagens do Buda tudinho e nós vamos trocar de Deus, Buda não serve para nós. Viram isso? Será que os árabes de repente disseram, olha, não queremos mais Maomé, o Alcorão não serve mais, acabou, mudou tudo. Será que vocês viram isso? Será que vocês viram os idólatras aí de Maria disseram de repente, não, nós não queremos adorar Maria mais, vamos quebrar as imagens de Maria tudo, não serve para nós mais. Vocês já viram isso? Então, nenhum país do mundo trocou seus deuses. Então, Deus diz para eles, como é que vocês me trocaram por outros deuses? Como se eles fossem deuses. Então, veja, nós que adoramos a Deus, como é que pode? Nós temos um Deus vivo para adorarmos, mas nós não o fazemos. Enquanto os outros têm um Deus morto e eles o adoram. Imagine, nós temos um Deus vivo que conhece tudo, sabe tudo, está em toda parte ao mesmo tempo. E nós não queremos servi-lo. Aí os outros que têm um Deus morto servem cegamente a esse Deus. Imagine. Então, nós devemos raciocinar. Nosso Deus é vivo, está presente, atuante o tempo todo conosco. Então, devemos servi-lo como um Deus vivo, presente e atuante, que sabe tudo a nosso respeito. Até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, ele sabe. Subtópico 2. A coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15b. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Gálatas 2,5, Efésios 1,13, Colossenses 1,5. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Mateus 28,20, João 18,37, Judas 1,3. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis
e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Se a verdade do Evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Então veja, a igreja tem que ser apologeta, ou seja, tem que lutar pela palavra de Deus. Tem que lutar para prevalecer os ensinos que estão na palavra de Deus, a Bíblia. Nós temos visto aí quantos esforços Satanás e seus adeptos têm feito para mudar a palavra de Deus, para alterar a palavra de Deus, para impedir a legítima palavra de Deus de ser pregada, ensinada, divulgada. Recentemente o meu blog está aí bloqueado, porque estamos falando a verdade, estamos transmitindo a palavra de Deus. Olha só como é que está a nossa nação, já está aí começando a haver aí uma censura terrível. Muita coisa que temos disponibilizado na internet tem sido impedido. Vários vídeos que eu já fiz foram deletados. Uma coisa terrível. A gente parece que não percebe, mas estamos sendo perseguidos. Estão tentando de toda maneira impedir que a palavra de Deus prevaleça, impedir que seja ensinada, que seja pregada, que seja divulgada. Eles tentam não deixar repassar o que nós colocamos na internet para outros. Nós pedimos sempre aos irmãos para dar um like, para se inscrever em nosso canal, para divulgar para outros os nossos vídeos, nossos ensinos, mas os irmãos não entendem que é muito importante isso. É preciso que você divulgue, que você passe para frente. Mas os irmãos passam fofoca de todo jeito, passam política, passam de tudo, menos o que é preciso passar. Precisamos divulgar mais a palavra de Deus. Tudo que você assistir aí, sendo aqui dentro da Escola Bíblica Dominical, você repasse para outros. Dê sempre um like, gostando, para poder divulgar. Quanto mais like tiver, quanto mais passar para outras pessoas, mais isso vai chegar, mais pessoas acabam chegando dos descrentes. Veja que nós colocamos sempre aqui no final do vídeo oração para que as pessoas se convertam, para que sejam curadas. Isso, quando chega um descrente, ele se converte. Mas parece que os irmãos não conseguem compreender isso. Nós temos que sermos defensores da palavra de Deus, divulgadores da palavra de Deus. Temos que invadir todos os meios de comunicação possíveis com a palavra de Deus. Temos que lutar para que a palavra prevaleça. Porque do jeito que já vai, olha aí, cada tradução da Bíblia traduzem mudando mais e mais o sentido da Bíblia. Já existem aí agora as Bíblias que tiraram certos pecados, né? Principalmente pecados sexuais. Olha só, estão tentando de toda maneira acabar com a palavra de Deus. Se cada crente não entrar nessa luta, vai ficar difícil. Então a igreja é coluna e firmeza da verdade. A igreja defende a Bíblia, luta pela Bíblia, prega a Bíblia, ensina a Bíblia, divulga a Bíblia. Tem crente por aí que eu fico assim, abismado de ver. Tem crente por aí passando, isso aqui quem disse foi o Confúcio. Isso aqui quem disse foi o Mahatma Gandhi. Quem disse isso aqui foi o Papa. Pelo amor de Deus, crente, tem uma Bíblia todinha para você passar aí para os outros, versículos e mais versículos. E você fica passando ideia de gente idólatra, gente endemoniada. Pelo amor de Deus, cite a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia está aí cheia de doutrinas, boas novas. Está cheia aí da palavra legítima, pura, infalível, insubstituível, imutável. Palavra de Deus. É isso que nós temos que transmitir. Nós temos que repudiar, combater as heresias, esses falsos mestres, esses artistas que têm aparecido por aí. Olha, se a Bíblia continuar sendo corrompida como tem sido aí,
Vai ser difícil nós termos novamente uma palavra confiável, porque vão mudando, é dinheiro. Até as editoras evangélicas, cada dia mais, têm aceitado mudanças e mais mudanças, alterações e mais alterações, modernismos e mais modernismos. Subtópico 3, o mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo, João 14,6. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade, 1 Timóteo 3,16a. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, Colossenses 1,26. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão o mistério da piedade. O Evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. 1 Timóteo 3,16. Assim a igreja é a fiel portadora dessa verdade. 2 Coríntios 2,17. Veja, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, tem como objetivo mostrar uma única pessoa, uma única obra. Jesus Cristo dando a vida por nós na cruz. Esse é o objetivo da Bíblia, a palavra de Deus, é apresentar para nós Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, isso nos basta. Conhecer Jesus é tudo o que é necessário. Olha, você pode estudar os livros de toda a terra, do mundo inteiro, todos que já foram escritos. Mas se você não conhecer a Bíblia, não tiver lido a Bíblia, você não sabe nada de nada. Se você não conhecer Jesus, você não é nada, não é ninguém. Tudo o que importa neste mundo é conhecer Jesus Cristo. Tudo, a completude de tudo, o fim de tudo, o resultado de tudo, o objetivo de tudo, a conquista de tudo está em conhecer Jesus Cristo, aquele que morreu por nós na cruz e ressuscitou. Tudo foi escrito por causa dele. Tudo foi escrito para nós conhecermos a ele. Veja a importância. Jesus Cristo é aquele que nos pode conduzir a Deus. Só ele pode nos conduzir a Deus. Sem ele, nunca chegaremos a conhecer a Deus. Então, aí, mistério da piedade, a palavra mistério é aquilo que estava oculto, estava escondido, é um mistério, né? No Antigo Testamento, eles não compreendiam isso, não tinham nem o mínimo de entendimento sobre isso. Estava escrito, mas não estava revelado. Eles liam, mas não compreendiam. Veja, Isaías escreveu bem simples mesmo, bem claro a respeito de Jesus. Falou do seu sacrifício na cruz, falou de tudo, mas ninguém entendeu nada. Eles não compreendiam. Por quê? Porque a chave da compreensão é Jesus Cristo. A chave bíblica, Jesus Cristo. Ninguém vai entender nada da Bíblia sem conhecer Jesus. A chave está ali, Jesus. Colocou Jesus, você entende. E qual é esse mistério sobre Jesus? É falando de Jesus e seu sacrifício na cruz, que está escrito no Antigo Testamento. Mas os homens não compreenderam. Jesus chegou e eles não receberam. Eles, olha bem, liam, entendiam tudo ao contrário. Pensavam num Jesus general, um lutador como Davi, para lutar, matar todo mundo, governar sobre a terra. É isso que eles tinham na cabeça. Não compreendiam nada sobre Jesus. Jesus mesmo esteve no meio deles e eles não receberam, não acreditaram. Veja só, porque não tinham a chave. Sem Jesus não tem chave, não tem como abrir a palavra de Deus, não tem como compreender. Imagine Deus descer do céu, nascer na terra como homem, viver aqui como homem. Imagine, gente, andar no meio dos homens. Nem banheiro tinha naquela época. Imagine, tomavam banho nos rios, dormiam ao relento. Imagine Deus mesmo, dono de tudo, fazer isso.
vivia na terra como homem. Imagine, Deus aceitar um homem, bater na cara dele, dar murro na cara dele, colocar uma coroa de espinho, chicotear, pregar uma cruz. Imagine Deus aceitar isso. É inimaginável, nenhum ser humano consegue compreender isso. É um mistério até que seja revelado. E só pode ser revelado quando o homem ouve falar sobre isso e ele tem desejo de se arrepender dos seus pecados, de mudar de vida, de entregar sua vida para Deus. Ele ouve isso e crê. Quando ele crê, o Espírito Santo vem e convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele se torna uma nova criatura. Para se tornar nova criatura, ele tem que morrer e nascer de novo. Veja bem, morreu para o pecado, nasceu agora para a semente de Deus, a palavra de Deus. E essa palavra é viva, é eficaz, é penetrante, penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela transforma totalmente o homem. Veja, é coisas que é de Deus. Entender uma coisa dessa não tem, uma mente humana não consegue compreender. Então veja que esse é o mistério. Jesus foi ao inferno em nosso lugar, levando sobre ele os nossos pecados, mas ele foi justificado em espírito. Ele nunca cometeu pecado nenhum. Ele estava ali em nosso lugar. O pecado nosso é que estava sobre ele. Então ele foi justificado. Ele nunca pecou, não pode ficar no inferno. Ele ressuscita, está vivo para o todo sempre, está à direita do Pai intercedendo por nós. Veja bem, para os anjos foi um espetáculo trágico ver o Filho de Deus morrer por nós na cruz. Agora o Evangelho é pregado, as boas novas. Quem crer nisso, essa graça de Deus, de Jesus fazendo isso por nós, crer nisso, é salvo. Veja que maravilha. Tópico 2. Cristo e o relacionamento com a igreja. Subtópico 1. Santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Efésios 5:26. O texto mostra que na regeneração, Cristo nos purifica do pecado. 1 Coríntios 6:11, Tito 3:5. E que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:16, Hebreus 13:12. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. João 15:3. Nesse sentido, Cristo orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. 1 de Pedro 1:15, Hebreus 12:14. Esse processo é contínuo até a glorificação final no dia de Cristo. Romanos 6:22, 8:30, Filipenses 3:21. Então veja que Jesus morreu por causa de nós, para que nós fôssemos salvos. E assim fosse formada a igreja. Todos nós fomos lavados, purificados. Quando ouvimos a palavra de Deus é que nos revelou Jesus Cristo. E aí então, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado, nos limpa. Então esta palavra é que nos conduz à santificação, à purificação, à limpeza de todos os pecados. O juízo que era sobre nós veio sobre Jesus. No momento que ouvimos a palavra de Deus e cremos nessa palavra, nós somos imediatamente lavados pelo sangue de Jesus, limpos imediatamente. Começamos uma vida nova. Nesse momento nós somos declarados santos, irrepreensíveis. Estamos limpos, purificados de todo pecado. Estamos começando uma vida nova. Agora existe um processo então de santificação progressiva. Na hora que aceitamos, cremos, nesta hora nós somos salvos em uma posição de salvos. Agora vamos ter uma vida progressiva na santificação. Então, no combate ao pecado, lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, aí evangelizando, lutando sempre contra o pecado, vencendo o pecado, nos afastando do pecado e nos aproximando de Deus. Isso é santificação. Tem um processo. E depois tem a santificação perfectiva, que é a perfeita, né? Quando Jesus vier nos buscar, aí nunca mais estaremos sujeitos ao pecado.
estaremos para sempre com o Senhor. Se nós compararmos, com Jesus lavando os pés de Pedro, quando Jesus vai lavar o pé dele, ele diz: meus pés o Senhor nunca vai lavar. E ele vai dizer: se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro diz: lava os pés, a cabeça, lava o braço, lava tudo. E Jesus diz: não é necessário lavar tudo, somente seus pés. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo: olha, você anda aqui na terra, só seus pés que estão sujando aqui no pó, na terra, nós estamos andando de sandália. Então essa parte precisa ser limpa sempre. Olha nós, o que nos mancha, que nos suja? É o nosso contato com o mundo. Se você assiste televisão, até um comercial faz você pecar. Até os comerciais são pornográficos. Você conversa com alguém aí, conversa tola, sobre tantos assuntos. Isso vai sujando o nosso contato com o mundo. Nós não vamos ser tirados do mundo. Nós estamos no mundo para mostrar a luz, para sermos sal, mostrarmos Jesus, mostrarmos a verdade, a pureza. Mas nós temos contato, e nesse contato nós nos sujamos. Então todo dia, o que diz a Bíblia? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda injustiça. Então todo dia oremos, peçamos perdão a Deus, todo dia, por esses pecadinhos que nós achamos que é pecadinhos, por essas impurezas, esse contato com o mundo. Vamos nos arrependendo, pedindo perdão, e vamos lutando para não cair mais. E vamos assim nos santificando, cada dia nos tornando mais íntimos com Jesus Cristo através do Espírito Santo. E a coisa que mais faz com que a gente seja limpo é ouvir a palavra de Deus. Ouvir a pregação, o ensino. Vai nos purificando, vai nos limpando. Por isso é importantíssimo congregar, porque Jesus vai falando conosco. Subtópico 2, gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido com a esposa, 2 Coríntios 11, 2. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial, Apocalipse 21, 2 e 9. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura, 2 Tessalonicenses 2,13. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7 a 9. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial, Mateus 22, 11 a 13. Então veja, esse processo de santificação, ele só vem se nós estivermos unidos a Cristo. E isso através do Espírito Santo. Mantivemos o que? Íntima comunhão com o Espírito Santo. Manter comunhão significa ter tudo em comum. Então nós devemos nos separar a cada dia para Deus. É um processo contínuo que vai aí abranger toda a nossa vida cristã. Todo dia nós temos que estar nos separando para Deus, evitando o pecado, lutando contra o pecado. Aí existem os pecados no pensamento, a intenção, aqueles que nós fazemos, cometemos, Então existem vários tipos de pecados, existem várias tentações e nós temos que vencer tudo isso. Então a vida cristã é uma vida de luta contínua. E o maior inimigo que nós temos nessa luta somos nós mesmos. Nós temos que vencer as nossas lutas interiores. Todo dia luta, todo dia vencer. Precisa de esforço. Aqui então o Espírito Santo, através de Paulo, está falando que o noivo vem buscar a noiva. O marido vem buscar a esposa. Agora, como é que ele quer que ela esteja? O noivo vai se casar, como é que ele quer que a noiva esteja? Será que ele quer que a noiva esteja namorando com outro? Será que ele quer a noiva
se vestindo aí como uma prostituta? Será que ele quer a noiva vendo pornografia na internet? Será que ele quer ver a noiva fumando, bebendo, jogando? Veja, pense aí, você fica noivo, você ama muito a sua noiva, você viaja, você marca o casamento, você vai chegar no dia do casamento. Como é que você quer encontrar essa noiva? Será que você vai ficar alegre, satisfeito, sabendo que a noiva, quando você estava fora, vivia nas festas, vivia namorando outros? Será? Então veja, Jesus está voltando para nos buscar. As bodas vão acontecer lá na Nova Jerusalém, depois que Jesus nos buscar no arrebatamento. Agora, para ele levar a noiva, quem é a noiva que ele vai levar? É a noiva que está cheia do Espírito Santo, está pronta para o casamento. Veja, isso tudo é figura do casamento judaico. O noivo mandava recado para a noiva. Olha, estou aqui fazendo a nossa casa. Quando estiver pronto, eu volto para te buscar. Esteja pronta, esteja preparada. A noiva ficava ali se preparando. Ela não conversava com outro homem. Não tinha relacionamento nenhum com outro homem. Não se vestia indecentemente. Estava só pensando no noivo, se preparando para aquele grande dia. Veja só, assim também Jesus espera que nós estejamos fazendo. Estejamos nos santificando, esperando todo dia. É hoje, o noivo está chegando, é hoje. Não avisou que hora que chega. Pode ser hoje, pode ser agora. Estamos prontos. Temos que estar prontos todo dia. Então a noiva sem mácula, sem ruga, quer dizer santa, irrepreensível. Olha lá o noivo no casamento judaico, ele deixava um pendente de ouro, ou seja, um penhor, como prova de que ele ia para a casa do seu pai, construir uma casa, quando a casa estivesse pronta ele voltaria para buscar a noiva. Ficava penhorado aquele pendente de ouro. Olha, Jesus foi para o céu, está à direita do Pai intercedendo por nós, ele vem nos buscar. Como é que ele prova que vem nos buscar realmente? Ele deixou um penhor aqui? Deixou o Espírito Santo que mora em nós, como prova de que ele vem nos buscar. Glória a Deus. Tópico 3. As armas da igreja do Deus vivo. Subtópico 1. O zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Lucas 21:33, João 17:17. Ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. João 14:6. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade. 1 Timóteo 3:15. E por isso, os salvos em Cristo são dispenseiros da mensagem da redenção. 1 de Pedro 4:10. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez dos símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Os 2 servos, Mateus 24, 45-51. Os talentos, Mateus 25, 14-30. O servo vigilante, Lucas 12, 35-38. O mordomo infiel, Lucas 16, 1-13. E as 10 minas, Lucas 19, 12-26. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Assim, a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. 2 Timóteo 4:2. Então veja que o Evangelho é a palavra de Deus. E o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então veja, essa mensagem, ela foi confiada por Jesus Cristo à igreja. E ele diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Veja, a nossa responsabilidade é levar esse Evangelho, é pregar esse Evangelho a toda a criatura, ou seja, a todos os seres humanos que existem. Então todos devem ouvir essa mensagem. Por quê? Porque esta mensagem pode levar cada pessoa à salvação. Então ninguém pode morrer sem ouvir esta palavra,
sem ter essa chance de ter Jesus como Salvador. Olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos que levar essa verdade, o Evangelho, para que as pessoas sejam libertas do poder de Satanás. Olha, elas vão sair do poder de Satanás e vir para Deus. Então elas precisam ouvir o Evangelho. E foi confiado a nós a pregação desse Evangelho. Então nós temos que ser bons despenseiros, ou seja, nós vamos guardar esta palavra e vamos transmitir do jeito que está escrita. Nós não podemos mudar essa palavra. Nós temos que reter essa palavra do jeito que está escrita. A verdade de Deus está escrita na Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos que preservar essa palavra pura, do jeito que está escrita, do jeito que Deus mandou. E temos que transmiti-la pura, do jeito que está escrita e do jeito que Deus mandou. Jesus vai ilustrar, então, a nossa responsabilidade com parábolas. Então ele vai dizer, olha, tem um servo que diz que não ia para a plantação e depois foi. Tinha um que diz que ia, mas não foi, né? Então, se referindo àqueles que se prontificam, mas não vão. São melhores aqueles que dizem não vou, ou seja, aqueles que não pertenciam aos judeus, né? Eram gentios, que não queriam saber, mas ouviram, creram, foram salvos e estão transmitindo o Evangelho. São melhores do que os judeus, que foram chamados por Deus, disseram que iam, mas não quiseram transmitir o Evangelho. Jesus fala dos talentos, né? Olha aí, teve um que enterrou o talento. Jesus disse que poderia ter pelo menos colocado no banco para render juro, mas não escondeu. Chamou Deus ainda de muito duro, né? De alguém que não ama. Imagine. Então ele escondeu o talento. Agora Deus deu a nós talentos para nós usarmos na pregação do Evangelho. Nós não podemos esconder, nós temos que usar esse talento para multiplicar mais e mais e mais talentos para que as pessoas se convertam. Então, se nós recebemos um, vamos lutar para ganhar mais um, mais um, mais um. São o quê? Capacitações para nós pregarmos o Evangelho, ganharmos almas. Podemos comparar com os dons do Espírito Santo, né? Nós vamos recebendo, receber um, lute para receber mais um, lute para receber mais um. Quanto mais, melhor para pregarmos o Evangelho. São equipamentos, armas, para ganharmos mais e mais e mais almas. Temos a parábola do servo vigilante, né? Temos que estar prontos, esperando, né? A todo momento. Pode ser hoje a volta de Jesus. E ele tem que nos encontrar fazendo assim, trabalhando, estando ocupados na obra de Deus. Tem o exemplo do mordomo fiel, né? Usou a sabedoria para granjear amigos. Nós também, para pregar o Evangelho, Paulo diz, fiz-me de tudo, né? Para poder ganhar as almas. Então, nós temos também que nos esforçarmos, usarmos de sabedoria, de inteligência, de estratégias para ganharmos mais e mais almas. Então, certo é que todos nós temos que estarmos prontos, esperando Jesus voltar, mas temos que estar pregando o Evangelho aos outros, transmitindo o Evangelho aos outros e sempre preservando a palavra como está escrita na palavra de Deus, na Bíblia, e não deixar que ela seja alterada. Esta é a mensagem de Deus, a mensagem original, pura, que é capaz de a pessoa que está ouvindo ser salvo ouvindo esta palavra. Subtópico 2, o ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Efésios 4, 11 e 12. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. 1 Timóteo 3, 2. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Tito 1, 9. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso, 2 Coríntios 2,17, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia da igreja, 1 Timóteo 4, 13 e 2 Timóteo 2, 15. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo para o estudo da Bíblia. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação.
Não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. João 8,32. Então veja que a igreja ela tem os 5 ministérios, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos esses aí foram escolhidos por Jesus Cristo e colocados na igreja, e eles têm a responsabilidade de manter a sã doutrina, de manter a palavra de Deus sendo ensinada, pregada, e que todos que ouvirem transmitam esta mesma palavra sem mudarem isso, sem mudarem o sentido. Sempre que vier algum pregador, algum ensinador mudando isso, né? Então nós temos que refutar, não podemos aceitar heresias. Então temos que tomar muito cuidado com essa modernização da teologia. Olha aí, quantas pessoas que se diziam pentecostais estão aí influenciados hoje pelo calvinismo. E aí não é mais o legítimo evangelho. Estão pregando outro evangelho. O evangelho dos calvinistas não tem dons do Espírito Santo, não tem batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. Para eles, Jesus já escolheu quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Para eles, a expiação do pecado executada por Jesus foi só para um grupo que já foi escolhido antes da fundação do mundo, não é para todos os homens. Para esses aí, a pessoa, mesmo estando em pecado, mas já aceitou Jesus, está salvo. Mesmo que se suicide, está salvo. Então veja, tomemos cuidado. E aí já vai, são várias as doutrinas antibíblicas dessas denominações que se declaram reformadores, né? Principalmente esses calvinistas. Tome cuidado, porque a Assembleia de Deus está sendo invadida por esses tais. Então o liberalismo teológico tem invadido a igreja, as pessoas acham que podem viver na prática do pecado. Diz, não, todo mundo peca e não luta contra o pecado, não ensina a luta contra o pecado. Não. As pessoas começam a achar que pecado é normal, que cometer pecado é normal. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com o ecumenismo, essas misturas, principalmente essa marcha para Jesus, que mais prejudica do que ajuda a igreja. Esse negócio aí de chamar pregadores dessas comunidades, esses pregadores que vivem num mundanismo terrível e estão invadindo nossas igrejas. Cuidado com isso. As pessoas deixam de chamar uma pessoa íntegra que sempre defendeu a palavra de Deus para ficar te chamando calvinista para pregar na sua igreja, dar ensino na sua igreja, vender livros na sua igreja cheios de doutrinas antibíblicas. São inimigos dos pentecostais, mas estão sendo chamados pelos próprios pentecostais para dar ensino para obreiro. Imagine, para obreiros. Estamos aqui denunciando esses tais. Você está achando bonito, é? Ele é famoso? Ah, eles têm muito acesso na internet? É? Já tem mais de 1 milhão de seguidores na internet? Pois é. Aí vai na sua igreja, né? Pois é. Ele está destruindo a sua igreja e você não percebe. Os líderes parecem que estão assim cegos para as coisas. E aí temos aqueles com mania de Israel. Já viram? Bandeirinha de Israel, aí usa a barbinha de judeu, tem um chale de judeu, tem uma trombeta lá de judeu, um chifre lá para tocar, então um chofar, né? Veja só, são sincretistas religiosos. Aí acha que é o azeite trazendo azeite de Israel. Eita, esse azeite de Israel. Ah, mas esse aqui vai fazer milagre. Faz não, irmão, faz não. Deixa de tolice, cresça. O relativismo. Não, nós vamos nos juntar aqui com esses políticos que vai dar dinheiro para nós, construir igreja, colocar aqui telhas novas na igreja. Ah, vai dar para ajudar aqui os pobres da igreja. Não, não tem problema não. Ele é idólatra. Ele é adúltero, não tem problema não. Queremos fama, dinheiro, traga, bota para pregar na nossa igreja aí, bota para falar no microfone. O adúltero,
Aí, bota para falar no microfone, o idólatra. E ainda leva o povo tudo a essa mesma idolatria a uma pessoa. Gente, lutemos, porque nós estamos com muitos líderes perdidos, totalmente perdidos. Conclusão. Diante dos ataques de desconstrução da fé, a Igreja do Deus Vivo precisa ser vigilante. 1 Coríntios 16, 13. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. João 8,36. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à Igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Efésios 5,27. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa de todo o zelo da integridade da verdade revelada. 1 Timóteo 4,16. Então sejamos vigilantes, tomemos cuidado. Vamos prestar atenção no que está sendo pregado, no que está sendo ensinado. Quem está pregando em nossa igreja, quem está usando o microfone, quem está se destacando. Cuidado! A igreja é guardiã da verdade, do verdadeiro evangelho, puro evangelho, legítimo evangelho, daquele evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem da cruz é esta mesmo, simples, que está aí na Bíblia. Não é para ser mudada, não é para mudar o sentido também. Cuidado com as novas traduções, cuidado com essas Bíblias que estão saindo por aí cada dia mais. A terrível vontade de ganhar dinheiro, hein? Bíblia nova, Bíblia nova, Bíblia nova, Bíblia nova. Cuidado com isso. Jesus deu a vida por nós, pela igreja, para que ela seja santa, irrepreensível. E ele vem buscar aqueles que estão prontos, estão se santificando. Seja mais um apologeta, ou seja, aquele que defende a palavra de Deus, a legítima palavra de Deus, e não aceita mudança, não aceita adequação. Vamos orar agora. Você ouvindo esta palavra, o evangelho que está aí sendo pregado, ensinado, nesta maravilhosa lição, você viu aí tantos versículos bíblicos, né? Colocamos aí, disponibilizamos. Então, você crê na palavra de Deus, você crê no evangelho legítimo, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos orar agora. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus agora. Entregue-se totalmente a Deus. Você que está doente, está enfermo, vamos orar, creia, Jesus te cura agora. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti arrependidos dos seus pecados. Toca, Senhor, deles agora. Dá a eles, Senhor, o Espírito Santo. Arraba la cruz teve força, amigo, forçai, aramachei. Todo aquele que se arrepende, se entrega a Deus, Deus o recebe e o limpa, purifica de todo pecado, se torna amigo de Deus. Receba agora o Espírito Santo. Em nome de Jesus, aqueles que estão doentes, estão enfermos, receba a cura agora, em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não se esqueça, dê um like, se inscreva em nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e os estudos escritos, muitos estudos escritos sobre a lição, entre em contato conosco por esse telefone, eu envio para você gratuitamente via PDF e PowerPoint. Então, comunique-se conosco via WhatsApp. Está aí 99991520454. E se você deseja nos ajudar, aí estão as contas da Caixa Econômica, do Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cursilva. Meu Pix, você vê aí que meu CPF, 331-957-816-20. Deus abençoe. A paz do Senhor.